em verdade lhes digo que um de vocês me há de trair. Olha a expressão. Jesus se angustiou em espírito. Essa aqui é uma expressão aramaica, embora foi escrito em grego, suspirada assim que... Embora o Novo Testamento foi escrito em grego, mas o pensamento é todo aramaico e hebraico. Eles são muito passionais. Eu não sei se vocês lembram quando vocês foram lá para Jerusalém, o pessoal assim, buzina para todo lado, fala gritando, gesticulando, aquela coisa loucura, toda. hein? Ele é muito passional. Sim. Quando alguém do Oriente sente algo, ele sente verdade. Então esse negócio de Jesus se angustiou em espírito. Jesus estava assim, quase... Era bem teatral, não no sentido de falsidade, teatral no sentido de representatividade. Você olhava e você via que ele estava incomodado. Você via que estava incomodado. Não era um negócio que o ocidental a gente disfarça, né? Você tá chateado com a pessoa, né? Fica... Não é nada não, e tal. Não, lá no Oriente, se o cara tá chateado com você, ele tá chateado mesmo. E se ele tá alegre, ele sai pulando igual um cabrito e tal. Jesus estava angustiado em espírito. Por quê? Porque ele ia ser crucificado? Não. Por causa da traição de Judas. Mas você acha que ele ficou assim porque ele percebeu que chegou a hora ou porque ele ficou sabendo nesse momento? Que a gente estava debatendo antes se Jesus sabia de tudo. Né? Eu acho que ele percebeu... chegou a hora. Chegou a hora. Porque ele já estava percebendo desde lá de trás. Mas o Judas estava sentado aonde nessa mesa aí? Do lado de Jesus. E por que que eu... Da onde que vem... Por que eu sei... Lembra que eu falei que... Mas do lado? Do ladinho. João de um lado, Judas do outro. Assim, eu vou seguir o texto e você vai ver de onde que eu tirei esse então, detalhe parte do pressuposto que ele sabia, sabendo, deixar sentado do seu lado Judas, ou seja, que o diabo entrou nele naquele momento, cara, sangue frio, hein? Exatamente. Ou ele fala assim, cara, muita confiança. Vou deixar do lado aqui pra ver se eu consigo salvar. Por que ele não expulsou o demônio? Judas não quer me contar nada, não? Se Jesus... Não, olha só. Se Jesus... Tá boa comida? No gancho que ele falou que Jesus, ele não pode ser que ele tava ali e falou assim, cara, não, eu vou acreditar nele até o último momento. Não, acreditar não, porque ele já sabia. Não, acreditar no sentido, tipo assim, não, ele tem chance ainda de se arrepender. Não, sim, mas a pergunta é a seguinte, uma coisa é fazer a pessoa se arrepender dos pecados, fazer a pessoa querer que a pessoa se arrependa, etc. Outra coisa é o demônio entrou na pessoa. Cara, o que a gente vê? O demônio entrou em alguém, o que é feito? Puta, bagunça. Você expulsa o demônio. Mas olha... Em nome de Jesus, você expulsa o demônio. Fica todo mas doido. O demônio tá do lado dele, é Jesus, que é quem tem a maior autoridade para expulsar. Isso é bom, mas ele expulsa. Mas aí a detalhe, a pergunta, porque ele não expulsa, ela tem que ser feita ao contrário. Por que o demônio entrou? Porque o demônio só vai entrar em Judas depois que Jesus oferece para ele o pão molhado, que eu vou contar daqui a pouquinho. Mas calma, então vamos fazer essa pergunta que você fez. Por que ele entrou? Por um motivo muito próximo do porquê o demônio entra em várias pessoas. E ainda assim, mesmo entrando, esses demônios são expulsos das mesmas pessoas. Sim, mas vamos ao detalhe. Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Né? A porta estava aberta. Enquanto a porta estava fechada, ele não entrou. E por que a porta estava aberta? Porque o padre vacilou. Tá bom. Entendeu? Mas então, o cachorro, então a culpa foi meio que de Jesus. Jesus, é aí que está a questão. Deus é todo poderoso. Aqui os presbiterianos não vão concordar comigo. Já estou admitindo isso. Tá. Mas eu não sou presbiteriano, não sou calvinista. Não sou todos presbiterianos, não. Eu digo assim, a teologia calvinista, né? Como eu não acredito na predestinação... Cara, se a gente for para o calvinismo ou para o outro lado, o nosso podcast vai ser completamente diferente. Exatamente. Loucura. Mas como eu não sou calvinista, apenas esclarecendo isso aqui, Deus tem um ponto vulnerável, apesar de ser onipotente. O ponto vulnerável de Deus é que ele pode ser rejeitado. Esse é o ponto vulnerável de Deus. Porque, justamente por amar tanto a Laura, eu saio de casa e deixo a porta aberta. Se ela quiser ir embora, ela vai. O Kaique já não, ele tranca a porta quando sai, né, gente? Só pra garantir, né? Tá vendo? Você entendeu a questão? Sim. Quem segura a mulher trancada dentro de casa não é quem ama. É o marido que bate, que não sei o que e tudo mais. Então Deus fala assim, filho, eu te amo tanto que eu respeito a sua vontade se você não quiser ficar comigo. Por mais que me doa. Então, o diabo, a pergunta é, por que o diabo não entrou em Judas antes? Porque Jesus estava até o último instante impedindo a entrada do diabo. Mas quando Judas tomou a decisão final, Jesus teve que se recolher e tirar a proteção dele.
Porque o diabo só entra nele, de acordo com o evangelho. O diabo estava instigando ele o tempo todo. Mas o diabo entrou nele depois que ele pegou o pão molhado. Jesus falou, aquele que pegar o pão molhado, esse vai me trair. E ele pegou, e eu vou analisar melhor. Todo isso mundo aqui. viu? Todo mundo viu. Todo mundo sabia que... Não, aí que tá o detalhe. Calma. Todo mundo viu, mas o pessoal não entendeu. Até nesse momento, Jesus foi discreto. Jesus foi discreto. Deixa eu voltar na cronologia aqui, que a gente vai pegando os detalhes psicológicos da trama e vocês vão entendendo. Então, Jesus se agitou em espírito. Por que eu acentuei isso? Se eu soubesse, pelo Pai, que eu vou ser crucificado em menos de... Isso aqui aconteceu quinta-feira à noite, Jesus foi morto no outro dia... Foi crucificado no outro dia, meio-dia. Morreu 3 horas da tarde. E ele já sabia que em poucas horas ele ia apanhar igual cachorro e passar a noite toda sendo torturado, e que iam colocar uma coroa de espinho e tudo mais e tal. E o medo que ele tava das consequências eternas daquilo, tanto é que ele transpirou sangue no Getsemane. Cara, se eu tivesse um futuro desse me esperando a poucas horas, eu ia pensar só nisso. Concorda comigo? Por mais que você pense na Maíra, nas crianças e tudo mais, se você soubesse que você vai passar daqui a 1 hora e pouco, 2 horas, sendo torturado e vai ser crucificado no outro dia, por mais que você pense na sua família, você pensa assim, o que vai acontecer com eles, você preocupa com eles, mas assim, o medo daquilo ali é maior do que qualquer coisa. Mas o Jesus se agitou no espírito foi por causa de Judas, porque o texto fala, depois de dizer isso, Jesus falou o seguinte antes, olha, em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou no espírito e disse, em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Então Jesus estava sofrendo por Judas. Nesse momento, Judas fez assim, ó. Suando frio. Como assim? E sabe Estranho, que a pessoa parece ter um momento que ela só que eu acho que tem um momento que a pessoa finge demência para ela mesma. Sim. Aí começou a ceia. Jesus não excluiu Judas da ceia. Jesus lavou. Também, calma, quando eu falo assim, alguém vai me trair, mas é um controle emocional. Cara, olha só, o que eu tenho percebido? As pessoas, eu pego e falo assim, você mentiu! Às vezes a pessoa fala assim, eu não. Na cabeça da pessoa... Ela não mentiu. Ela cria uma justificativa pra ela. Tipo, estou safando de alguma discussão, ou o cara não é bem uma mentira. Talvez na cabeça de Judas, o negócio não é assim, tô traindo. Na cabeça dele uma das hipóteses, como você trouxe no começo, na verdade, eu tô empurrando ele pra ele fazer o bem aqui. Que é pra ele... a pessoa usa justificativa pros erros dela, é verdade. Ele se justifica, ou ele fala assim, não, cara, sei lá, cara. Eu tô mais na crença de falar assim, eu vou pegar essas 30 moedas aí, Jesus vai estourar tudo lá, vai subir o céu. Porque assim, a gente tava partindo do pressuposto que Judas eventualmente, pela história, aparentemente, ele era um dos mais inteligentes dos discípulos. E capacitados para fazer onde ele veio. Se ele é um dos mais inteligentes, ou o mais inteligente, e aí ele tá do lado de Jesus, e ele viu Jesus fazendo tudo isso, não existe dúvida de que não só como você trair ele, é impossível, como quando ele diz isso, na hora, se ele é Jesus e você é inteligente, você fala assim, cara, me perdoa, eu caguei, fiz besteira. Mas o cara não tem como. O cara fala assim, olha lá, ele percebeu, mano. Melhor. Mas o vilão não sabe que é o vilão, às vezes. Mas que nesse caso. O vilão, na verdade, o vilão sabe. É que a motivação dele é diferente. Você insiste demais. Esse é que é o problema de você acreditar na mentira. Quando você usa a mentira como subterfúgio, você se torna, depois de um tempo, vítima dela. Saddam Hussein. Já tinha acabado tudo. Estava fracassado. Mas na hora de ser morto, quem é você? Saddam Hussein, presidente da República Federativa do Iraque. Não era nada. O problema de quem vive pela mentira, o Nietzsche falava, quando você contempla demais a escuridão contempla você. Então, quando você começa a mentir demais, pode ter umas pessoas que vão mentindo, vai mentindo tanto, que tem uma hora que ele começa a acreditar na própria mentira dele. Isso não o excusa da responsabilidade, porque isso é diferente daquele caso que eu falei lá, de pessoas que não estão com a plena consciência do que estão fazendo. É lógico que só Deus sabe, assim, no âmago ali da intimidade da pessoa, quem é quem. Eu só tô vendo os gatos pardos no escuro e todos são iguais. Agora,
Ou às vezes foi aquele tipo indireto também que ele nem ouviu direito, né? Tava focado em outra coisa também, Exatamente. Né? Ou Porque finge tem que não é 12 pra pessoas, ele. mó barulheira e tal, Jesus tá falando negócio. Ou finge que não é com ele. Finge demência. Ou ele tava bebendo água e cuspiu na hora e falou assim, nossa, que burrice essa aí. Não fui eu, hein? Eu já vi alguns teólogos dizerem, mas eu confesso que eu não tenho, assim, uma base bíblica de 100% de afirmar isso. Mas existem... Vou colocar esse detalhe aqui, porque alguns teólogos pensam que quando Jesus recebeu um jovem e falou, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores, né? E Jesus falou o seguinte, as aves do céu têm seus ninhos e as raposas seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse sujeito que chegou para Jesus era um sujeito que queria seguir a Jesus com segunda intenção. Jesus falou assim, você quer vir mesmo? Cuidado. Eu não... As aves do céu são os romanos, eles têm ninho, porque eles têm como ficar em Israel. As raposas, a família de Herodes, que é chamada de as raposas vis, a família de Herodes tem um lugar em Israel, mas o Messias não tem. Então é dor e sofrimento. Você quer vir mesmo? Alguns pensam que esse sujeito era Judas. Como eu falei, é uma possibilidade, não é uma certeza absoluta, mas é isso aí. O fato é que naquele momento Jesus lavou o pé dos discípulos, que era uma coisa que assustou todo mundo, porque quem tinha que lavar o pé dos discípulos era assim, o empregado mais baixo da casa. Nem o discípulo tinha que fazer isso. Tanto é que tem, no Talmud diz o seguinte, um discípulo é obrigado a fazer qualquer coisa pelo seu senhor, menos desatar-lhe as sandálias. Você entendeu? E Jesus vai lá, tira as sandálias e lava o pé de todo mundo. Então, quer dizer, ele foi o humilde do humilde, do humilde, do humilde, do humilde. Sabe? Ele foi o cara mais humilde mesmo. E ele lavou o pé de Judas. E aí, na hora que senta todo mundo, olha o que ele diz assim. Ao lado de Jesus, verso 23, estava reclinado um dos seus discípulos a quem ele amava. João, o discípulo amado. Lembra que eu falei que João estava do lado? Então, João estava de um lado dele. Então, já sei quem estava de um lado. João. Quem estava do outro? Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então ele estava na frente. Então, Jesus estava na Pedro estava na frente. Vai, pergunta para ele. Quem é? Aí, João... reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Quem sabe assim no pé do ouvido de Jesus? Jesus respondeu, aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou o pedaço de pão molhado e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Mas eu imagino que não foi uma coisa tão escrachada, que ele molhou assim, entregou, né? Foi um negócio meio, talvez... Pois é. Era um pão meio úmido ali que só o Judas percebeu que era ele. Os outros evangelistas contam isso um pouquinho diferente. Os outros evangelistas contam o seguinte, aquele que põe comigo a mão no prato me há de trair. Então tem esse detalhe. Sim. Aquele que eu der o pão, aquele que põe comigo num prato. Uma coisa eu posso dizer para vocês. Na época, o critério era o seguinte, não usava talheres para comer, você comia com a mão direita, para tocar na comida. E geralmente, eles pegavam uma tigela de vinho, não era um cálice assim igual o Santo Graal, um para cada um. Era uma tigela de vinho, colocava assim, aí você pegava o pão, arrancava um pedaço, pegava um pano aqui para não tocar com a mão esquerda, tirava uma lasca do pão que coubesse de uma só vez na sua boca, você não podia morder e pôr de novo lá não. Aí você pegava aquela lasca e molhava ali, e comia. Aí o outro vinha e fazia a mesma coisa. E era uma falta de educação muito grande, enquanto o outro estava molhando o pão dele, você fazer aquilo. Então, opção A. Quando Jesus estava molhando o pedaço do pão, o Judas foi e colocou o dele também. Ele nem percebeu que era uma falta de educação e que ele estava fazendo aquilo. Opção B. Jesus pegou o pão e entregou a Judas. Mais um detalhe, porque Judas tinha que estar do lado dele. Porque tanto para molhar o pão no prato, ao mesmo tempo que Jesus, quanto para receber um pão molhado da mão de Jesus, ele tinha que estar próximo do lado. E Jesus fez aquilo de maneira discreta. Entregou para ele. Os outros nem perceberam. Não, mas se ele percebeu... Quando ele pegou o pãozinho molhado assim, ele falou assim... Vixe, mas ele aceitou. Rodei. Ele aceitou. Mas ele aceitou, esse que foi o problema. Tanto é que o evangelho continua dizendo assim. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes.
E depois que Judas recebeu o pedaço, imediatamente Satanás entrou nele. Então, a pergunta do Tiago. O Satanás não entrou antes porque Jesus estava segurando a porta. Quando Judas falou, cai fora, Jesus aceitou. Tudo bem, eu saio. Você entendeu? É aquele negócio. O policial está lá na sua porta. Enquanto ele estiver ali, o bandido não entra. Mas se você vai pro policial assim, cai fora, eu não quero você aqui, eu não preciso. Ele abaixa a cabeça e sai. Só que a porta fica desguarnecida. Aí o diabo entra nele. Aí Jesus vira para Judas e fala, o que você pretende fazer, faze-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso. Ai... Percebeu? Depois, como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensavam que Jesus tinha dito a ele, compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas saiu e era noite.